Queridos, queridas, paz e bem. É uma alegria estar aqui. Eu me chamo Angélica Tostes e estou com vocês na quarta segunda-feira de todo mês. É ao lado dos meus companheiros e companheiras de uma jornada matinal pela segunda-feira, de uma espiritualidade enraizada no cotidiano das nossas vidas. E para falar desse cotidiano, a gente precisa pensar um pouquinho do nosso contexto conjuntural. E esse mês de março, é um mês que as pautas das mulheres ficam mais evidentes. A companheira Dai, ela trouxe umas provocações e reflexões muito importantes para a gente pensar essa espiritualidade e essas ações práticas e concretas em relação aos direitos das mulheres. Estamos enfrentando, nesse período da pandemia, inúmeras atrocidades, inúmeras mortes e inúmeras retiradas dos nossos direitos. E o fundamentalismo religioso, ele tem se pautado nas falácias da ideologia de gênero e nas falácias sobre as pautas feministas. E muito se fala o que Deus pensa das mulheres, mas a pergunta que eu quero provocar vocês nessa manhã: o que as mulheres pensam de Deus? Quantas mulheres vocês têm lido ultimamente acerca de espiritualidade? Quantas mulheres vocês têm ouvido falar sobre Deus? Quais são essas visões desse Deus que é tão plural, que é tão diverso? O que essas mulheres, o que nós mulheres pensamos sobre Deus? E eu gosto de pensar a partir da minha experiência, né? Minha experiência com diálogo interreligioso, com diálogo interfé, esse Deus que é apofático. E aí a gente tem uma palavra nova. O que é uma teologia apofática? É uma teologia daquela que a gente não consegue nominar quem Deus é, mas a gente consegue falar quem ele não é. Então, é assumir o nosso não saber em relação ao divino. Um divino que é amplo, que é gigante, que não consegue ser encaixotado. E ao mesmo tempo que esse divino é tão grande, tão potente, ele também está no nosso cotidiano. Ele está nas pequenas coisas. E aí a gente pensa, né, nos maravilhosos poemas de Manuel de Barros, né, dos seres que rastejam sobre o chão. E nas salvações cotidianas, nos cheiros, nos toques, no som, no sabor. Trazer esse Deus para a nossa experiência do cotidiano. Isso é muito importante para as mulheres. As mulheres que pensam diariamente em Deus e oram para esse Deus tão longe, tão perto, um Deus que é cúmplice, um Deus que está presente, que abre as tendas no meio do povo e que abre as tendas no meio dos nossos lares nesse período de pandemia. Um Deus que não está em templos, mas um Deus que sim está enraizado na terra, está enraizado nas lutas e nos nossos corações. E para esse momento de março, eu queria partilhar uma leitura que me toca tanto quando eu penso quem é o Deus das mulheres, que é uma leitura da teóloga Ivone Gebara, no livro Mulher, Religião e Poder, Ensaios Feministas. E é uma leitura tão poética, tão profunda, que espero que toquem o coração de vocês, assim como me toca sempre quando eu retomo essa leitura tão importante sobre quem é esse Deus das mulheres, se é que a gente consegue esgotar. E a leitura começa na página 157 desse livro e diz: o Deus das mulheres é misturado ao cotidiano mais simples da nossa vida. Num primeiro momento, não tem leis escritas, nem dogmas, nem provas para sua existência, nem formas específicas para obedecê-lo ou desobedecê-lo.
Não pede cultos, nem oferendas, menos ainda sacrifícios. Mistura-se os sacrifícios da vida às alegrias grandes e pequenas do cotidiano. Sua presença está mais além das escrituras e dos textos dos grandes pensadores religiosos, mas também pode ser reconhecida por eles. Trata-se aqui de uma experiência aquém das elucubrações teológicas, aquém do pensamento sistemático, aquém dos textos escritos. É simplesmente um estar aí, solitário, com algo de solidário, ou com alguém que me acompanha e sente o que eu sinto. É estar comigo, como se eu fosse um plural ou um eu duplo, acompanhando-me nos diferentes passos de meu cotidiano. Quando falta o café da manhã ou o arroz do meio-dia, essa força inefável chora em nós e ao mesmo tempo nos ajuda a guardar, talvez para um pouco mais tarde, a saciedade da fome. Deus se transforma em lamento diante do altar da Virgem, diante dos santos aos quais se recorre sem saber bem se seremos atendidas. Deus se mistura aos nossos pedidos e lamentos, às nossas alegrias momentâneas e às pequenas e grandes esperanças que nutrimos. Deus é a palavra grito, palavra suspiro, palavra sonho, palavra ira, palavra esperança. Deus é o graças a Deus, sem saber a que Deus estamos agradecendo, mas diante de quem sentimos espontaneamente que há algo sempre para agradecer. Deus como gratidão, porque a filha voltou para casa depois de ter passado meses fora à procura de trabalho. Deus como gratidão, porque os amigos foram capazes de me sustentar nas horas de desespero e dor. Deus como reconhecimento pela chuva que veio ou pela tempestade que se foi. O nome de Deus, ou o mistério que envolve esse nome, mistura-se ao esperado e ao inesperado da vida, como se estivéssemos suspensas no mundo, mas ao mesmo tempo como se segurássemos a uma corda tênue e invisível, a qual nunca nos separamos. Deus que se expressa como raiva, quando a raiva do mundo toma as entranhas diante da violência e da injustiça vivida. Raiva do império, da guerra, das armas, do tráfico de drogas, das ameaças que nos assolam de noite. Deus raiva e Deus consolo, quando a lágrima estancou e a ferida foi curada. Deus misturado à mistura da vida, aos seus altos e baixos, às suas exaltações e depressões. Deus impuro, puro, amor e ódio, ternura e desprezo, sabedoria e ignorância. Deus, esperança de uma casa, de um trabalho, de um filho, de um amor, de um gesto de ternura. Deus como a experiência de algo que habita em mim mesma e para além de mim mesma. Algo para o qual nenhuma definição é apropriada e nenhum discurso suficiente. Quero partilhar nessa manhã com vocês, meus amigos e amigas do Paz e Bem, um Deus que é além de nós, mas que está conosco. Um Deus que, por mais que as dificuldades desse momento estejam nos atribulando, estejam nos desanimando, é um Deus da qual a gente torna ele nosso amigo, nosso companheiro e companheira, nosso cúmplice. Um Deus que é pai e mãe, um Deus que é para além dessas figuras, um Deus que é irmão, irmã, amigo, amiga. Um Deus próximo, um Deus que habita em mim, um Deus que habita em você, um Deus que habita na natureza. E que a gente possa experimentar esse Deus das mulheres, esse Deus que está para além das tradições, que insistem em oprimir os corpos, que insistem em colocar povos LGBTQI+, dissidentes de gênero e de sexualidade como pecadores, como menos, como não humanos. Esse Deus é um Deus de morte. Esse Deus é o Deus que a gente tem que denunciar.
Um Deus que não promove a vida não pode ser um Deus adorado. Não pode ser um Deus da qual a gente consegue confiar. Que nesse momento a gente experimente um Deus que nos traz a palavra de vida em abundância. Uma vida plena, uma vida que transborda amor, ternura e justiça. Que a gente não se cale perante as injustiças, perante as iniquidades. Que esse Deus raiva, como a Ivone nos traz, nos impulsione a ser voz profética, a ser voz de justiça. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês essa manhã. Um Deus profético, um Deus cúmplice. E que essa manhã ela nos abençoe. Muito obrigada.